Gravação, gravando, tela inteira, tela. Tá aparecendo. Não, não tá aparecendo. Peraí. Agora tá aparecendo, né? Deixa eu ver. Tá. Então, gente, olha só. Semana passada a gente falou de capacitância. Em particular, a gente falou de circuitos dessa forma. Aqui tem uma bateria que está ligada num circuito. E nesse circuito existe um negócio chamado capacitor, que eu falei para vocês que armazena a carga. Vocês sabem, vocês fizeram contas de que o capacitor armazena a carga. O que não foi ensinado para vocês é como o capacitor armazena a carga, que é o que a gente vai ver no circuito RC. Mas o importante é que eu frisei bastante que aqui o capacitor armazena a carga toda no estado estacionário, quando ele já completou. A gente analisou sempre o caso em que o capacitor estava completamente cheio, a carga, né, disponível. Mas isso aqui é importante. Vocês aprenderam a fazer associações de capacitores, né? Vocês aprenderam a fazer isso daqui. E hoje a gente vai ver então o que isso faz. Ou seja, a gente é 19, né? Tá certo. A gente vai ver o que é um circuito e como descrever uma coisa que a gente está acostumado, que é a corrente elétrica. Corrente contínua. A gente não vai ver nesse curso corrente alternada, né? Que é mais complicado. Mas é corrente contínua. Você tem um fio, eu tenho um fio. Tem um fio, você liga esse fio em algum lugar, para a informação passar de um lugar para o outro, o que quer que seja que você quer, em particular luz, você quer eletricidade só, tem que passar corrente. A gente vai ver o que é corrente e ver o que é. E hoje a gente vai trabalhar não com capacitores, mas com resistores, que são resistências. Tipo a do chuveiro. Esquenta, ela esquenta. Mas não só a do chuveiro. Resistências dentro do circuito. E a gente vai ver o que é mais para frente. Então vamos lá. Então o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é basicamente o, o movimento de elétrons dentro do meu condutor. Eu vou. E para isso é importante, a gente considerou até agora condutores ideais. Condutor ideal é aquele que, se você coloca a configuração se movendo, de repente tudo se move em velocidade infinita e chega no lugar. Aqui não mais. Aqui o condutor, ele não vai ser ideal no sentido de que vai existir uma velocidade proporcional ao campo elétrico. Você aplica o campo elétrico numa coisa, a carga não vai se acelerar, né? Se eu escrevo F igual que E, se eu aplico o campo elétrico numa carga, a carga vai se acelerar para sempre, vai aumentando a velocidade até o infinito. E no condutor, isso a gente já conversou, não acontece. No ideal acontece, mas isso não acontece porque eles vão se batendo lá. Existe o que a gente vai chamar de resistência no meio, resistência à passagem indiscriminada de elétrons. Então a gente vai considerar um fio condutor de seção transversal. Esse é o fio, certo? De seção transversal. Com área A. E a gente vai definir a corrente como o fluxo de elétrons. Ou seja, a quantidade de carga cruzando
A, ou seja, a carguinha vem aqui e faz assim, dividido pelo tempo necessário para cruzar, né? Pelo tempo. Quantidade de carga que cruza por unidade de tempo. Então, como se eu tivesse aqui a área A nesse desenho aqui, então se eu dou um ΔT, a carga anda daqui para cá. É como se eu tivesse uma carguinha aqui, eu dou um ΔT, ela chegou aqui. Então, essa carguinha conta como um elétron fazendo corrente. A gente vai dizer, então, que a corrente média vai ser de uma maneira mais compacta assim, e a corrente instantânea, que pode variar com o tempo, ela é dQdt, certo? Ela é a taxa de variação de carga que cruza uma superfície, uma seção transversal do fio por unidade de tempo. Se dq cruza A num intervalo dt. E daí? E daí que eu posso tentar fazer uma estimativa para quem é a minha corrente. Uma descrição mais ou menos microscópica da coisa, né? Estimativa para ir num fio condutor. Ó, vamos fazer uma estimativa aqui. Que a gente vai ver que é importante essa estimativa. Eu vou chamar de VD a velocidade média das partículas cruzando. Das cargas. Lembrando que as cargas são elétrons que se movem. Às vezes vocês vão ver cargas positivas se movendo, mas é o contrário que acontece. O que acontece é que a carga negativa está se movendo para o lado contrário, né? Então parece que tem uma carga positiva se movendo no fio, ou que o pessoal chama por aí de velocidade de deriva. Lembra? A carguinha solta, livre, vai se acelerando até o infinito. No fio, ela não se acelera até o infinito, ela se acelera até uma velocidade de deriva. Por quê? Porque geralmente isso acontece quando eu aplico aqui. Eu tenho terminais no meu fio e eu aplico um campo elétrico indo do mais para menos. E aí o campo elétrico que eu aplico no fio, o fio parado não tem corrente, certo? Mas o campo elétrico que eu aplico no fio faz com que os elétrons se movam e, por estarem não livres, mas dentro do fio, eles não se movem com aceleração constante e velocidade crescente até o infinito. Eles se movem até uma certa velocidade VD, que depende do campo elétrico, certo? Isso eu chamo de N, densidade de elétrons no fio. Densidade de carga é carga por volume. Densidade de massa é massa por volume. Densidade de elétrons é número de elétrons dividido por volume. Certo? Aí eu posso fazer uma estimativa disso daqui. Eu posso dizer, por exemplo, que em um tempo para um tempo ΔT, o que vai acontecer? Esse cilindrinho vai cruzar a área A, certo? O cilindro cinza cruzará do desenho, né? A cilindro cinza do desenho, certo?
cruzará a área A se delta X é igual a VD delta T, certo? Porque aí, se esse delta X é VD delta T, todos esses carinhas que estão atrás, até nesse intervalo delta X, vão ter cruzado em delta T essa área A. Vocês concordam? Então, o número de elétrons correspondente, ou seja, o número de elétrons que cruzaram, então, esse cara, quem é? É o número de elétrons por unidade de volume vezes o volume, né? O volume cancela, fica só o número de elétrons. Então, vou chamar de N, que é o número de elétrons por unidade de volume que multiplica o volume. A delta X. A delta X é o volume desse cara, a área é a seção transversal, que é N vezes A vezes VD delta T. Certo? Esse é o número de elétrons. Chama de delta N. Esse é o número de elétrons que cruza a seção transversal de área A, essa seção transversal de área A, num tempo delta T. E aí, a quantidade de carga associada quem é? Quantidade de carga associada, ela é o meu delta Qzinho, que é carga do elétron vezes delta N, certo? Ou menos E delta N, se você quiser. Mas a quantidade de carga em módulo eu não vou discutir por enquanto o sentido da corrente. Delta Q é E vezes delta N, que é igual a E que multiplica esse cara aqui. E se eu falo para vocês, então, agora que a corrente ela é carga por tempo, então, então em delta T passa esse delta Q pela seção de área A, então a corrente média é delta Q sobre delta T igual a E vezes N vezes A vezes VD. Certo? Essa aqui, então, você me acompanha, gente? Essa aqui é a corrente média que passa no fio. Dada essa estimativa, se eu conhecer a velocidade de deriva dos elétrons. É uma maneira microscópica de ver. Tem unidade. SI, eu vou fazer assim. Então, esse cara tem unidade carga por tempo, certo? Ampere. Foi um cara que trabalhou muito com isso. Ampere, então 1 ampere é dado pela unidade que a gente viu de carga dividido por tempo. Tudo bem? Essa aqui é o máximo de descrição microscópica de corrente que a gente vai ver. Tudo bem, gente? E é o que acontece. Vamos supor que eu queira estimar módulo de corrente.
Esse aqui é um teste do livro. Considere cargas positivas e negativas deslocando-se horizontalmente através das 4 regiões exibidas, A, B, C e D. Ordene as correntes da mais alta para mais baixa nessas 4 regiões. Lembra que eu falei que é o fluxo de elétrons que acontece? Então, eu tenho que, se acontece isso daqui, supõe que tudo esteja com a mesma velocidade aqui, né? Isso vai ser igual para todos os efeitos práticos no cálculo da corrente a isso daqui. Uma carga positiva indo para a direita vai ser a mesma coisa, efetivamente, que uma carga negativa indo para a esquerda. E quando eu cruzo a seção de área A, passou carga negativa para lá. Ou passou carga positiva para lá. Então, aqui, o fluxo suponha que aqui eu queira considerar que aqui é mais, aqui é menos. O fluxo aqui é uma carga negativa indo para a esquerda. Então, o fluxo aqui é positivo, vamos dizer. Se eu orientar nessa direção. E aqui, o fluxo também é positivo, porque é uma carga positiva indo para a direita. Tudo bem? Então, aqui, isso aqui é equivalente, por exemplo, a 5 cargas negativas indo para a esquerda. Né? Porque as 3 positivas que vão para a direita eu conto como 3 indo para a esquerda. Isso aqui são exatamente 4 positivas indo para a esquerda. Isso aqui eu posso escrever como 4 cargas negativas indo para a esquerda. E isso daqui eu posso escrever como sendo 2 cargas positivas indo para a esquerda. Então, aqui em módulo, a gente vê que o IA tem 5 cargas passando, é maior do que o IB em módulo, tá? E tem 4 cargas passando, que é igual, com sinal trocado, mas em módulo é igual ao IC, que tem 4 cargas passando, que é maior do que o ID, que tem 2 cargas passando. Só para fixar a ideia. O módulo a gente vai discutir quando a gente começar a falar de circuitos. Tá bom? Vamos lá. Exercício. Exercício vocês vão encontrar em algum lugar, em algum momento. Um fio de alumínio cuja área de seção transversal é A transporta uma corrente I. Exatamente do que a gente está fazendo ali. Tem um fio de área A e tem uma corrente I no fio. A densidade do alumínio é dada por isso daqui. Suponha que é fornecido 1 elétron por átomo. Então, e o número de Avogadro é o número de Avogadro, e a carga do elétron é a carga do elétron. Então, se eu tenho 1 elétron por átomo e eu tenho a massa molar do alumínio, né? E eu tenho a densidade do alumínio, eu encontro o número de elétrons por unidade de volume, certo? N. Número de elétrons por volume. Vamos lá, número de elétrons por volume. Tem um elétron por átomo. Então, isso aqui é número de densidade do alumínio que multiplica. Certo? Vamos lá. O número de elétrons por volume é igual ao número de elétrons por unidade de mol vezes o número de mols.
Não tá certo isso que eu falei. O número. Opa! O número de elétrons por unidade de volume. Então, o que, que é? Se a massa molar do alumínio é de 27 gramas, quer dizer que em 27 gramas eu tenho 1 mol de substância. Então, se eu pegar a densidade do alumínio e dividir pela massa molar do alumínio, né? Eu não estou agora mais falando de. Porque multiplicar pelo número de Avogadro, o que, que eu tenho? Densidade é número de elétrons por volume. Tá? Eu quero o número de elétrons, né? Eu quero. O que eu quero? Quero a velocidade de migração dos elétrons. Então eu tenho que ter. O N é o número de elétrons por volume. Mas ele pode ser escrito em termos da densidade, que é número, que é massa por volume. Quando eu divido pela massa molar, isso aqui é número de mols por volume. Então, isso aqui é número mols por volume. Então, se eu tenho número de mols por volume e multiplico pelo número de Avogadro, eu tenho exatamente o meu. Você concorda? Tenho exatamente o meu número de elétrons por volume. E como 27 cancela com 27, isso aqui é 6,02, aí tem um fator que muda. Vezes 10 a 28 elétrons centímetro cúbico. E aí, então, agora, eu sei que da minha fórmula anterior, eu sei isso daqui. E daqui eu consigo tirar quem é VD. VD é igual a I médio dividido por E vezes N vezes A. Notem que I médio é dado, o A é dado, o E é dado, e o N a gente calculou. Isso aqui é igual a um número, que é 1,15 vezes 10. Eu fiz essa conta, certo? Metros por segundo. E existe essa resposta. Vocês entenderam, gente, a metodologia dessa parte? É o número de elétrons por unidade de volume vezes aqui a corrente é o número de unidade de volume vezes a área vezes a velocidade, ou seja, vezes o volume por unidade de tempo vezes a carga do elétron. Então, aqui, na minha conta, falta o N, que o N tem que ser calculado dessa forma. Ou de outra forma alternativa que vocês quiserem, mas dados os dados do problema, seria essa forma. Tudo bem? Professor, eu fiquei com dúvida só num ponto específico ali. Naquela parte da densidade dividida pela massa. Aqui. A notação, ela foi de 10 elevado a 23 para 10 elevado a 28, né? Foi. Então, no caso, quando você for dividir, Será aqui? seriam 5, né, ali. Mas eu tô confuso que eu tô fazendo a conta aqui, eu não consigo ver como dessa divisão sai um 10 a quinta. Ah, posso ter errado aqui. Eu posso estar errado também, mas eu tô fazendo a Densidade. conta de cabeça aqui. Que no caso no sistema internacional seria em quilos, né? Você queria que fosse Mas mais. grama corta com grama que fica 0,1, né? É, Aí 10 a 20 dá que é 22, é isso que você está me falando. que eu acho que seria isso, né? É 22.
Isso aqui seria, então, 22. Tá certo. Isso aqui... Aí você fala, professor, errou a unidade. É verdade. 28 elétrons. Agora sim, talvez? Faltou a unidade. A unidade. Corrigindo a unidade, fica isso. Faz sentido, sim? Acho que agora faz sentido. Aí, no caso, na conversão de centímetro cúbico para metro cúbico, viria essa diferença, né? Que é 2 ao quadrado elevado a 3, né? Exato. Que dá os 6 que estava faltando aqui. Ah, tá. Então, obrigado, professor. Problemas da madrugada, certo? Beleza? Professor, Oi. só uma coisa que eu não entendi. Então, que é o do slide anterior, o elétron ele seria a mesma coisa que o próton em módulo? Por causa que se eles passassem na superfície seria a mesma coisa? Assim, em outras palavras, para cálculo de corrente, vamos lá, ele não é a mesma coisa, o elétron, mas para cálculo de corrente, o elétron se movendo em uma direção é a mesma coisa que o próton se movendo em outra direção, na direção contrária. Beleza, mas isso só funciona para corrente. Sim, por exemplo, para massa não, certo? Que a massa do próton é diferente da massa do elétron. E para corrente porque está se movendo, né? Eu quero ver cargas se movendo. Beleza. Aqui a corrente vai estar num sentido. Aqui, se eu fizer aqui a corrente, se eu calcular a partir daqui, o dQdt, ele é menor que zero, certo? Tem carga se movendo para trás. Certo. Certo. Tem carga... Não, aqui é maior do que zero. Porque tem carga negativa no A. Tem carga negativa se movendo para trás. É como se tivesse carga positiva se movendo para frente. Ah, tá. Já aqui, que é o outro caso, esse aqui, sim, é carga positiva se movendo. Então, aqui dQdt é menor do que zero, porque é positivo se movendo para trás. Certo? Ok. Então, em módulo, elas são maiores, mas a gente vai ver depois o sentido delas. E aí, o sentido vai ser sempre no fluxo de elétrons. Beleza. Não, desculpa. O sentido, ele não é no fluxo de elétrons. O sentido vai ser do menos para mais. Sim, ele vai ser no fluxo de elétrons. Mas vamos lá, então. Resistência elétrica. Existe o material, como eu falei para vocês, é o condutor não ideal. Sendo não condutor não ideal, tem que ter alguma coisa que meça esse negócio de não ser ideal. Então, dada uma DDP delta V no fio, no pedaço de condutor, que é o carinha aqui, isso gera, a gente sabe, um campo elétrico. Ao longo do condutor. Agora, o condutor não está em equilíbrio, certo? Em equilíbrio, o campo elétrico é zero, mas ele não está em equilíbrio. É justamente o momento em que as cargas estão se movendo. E isso implica que cargas são aceleradas no interior do condutor. Elas são aceleradas até atingirem aquela velocidade de deriva, que depende do material.
porque o condutor não é ideal. Se fosse ideal, elas se acelerariam para sempre, certo? Até atingir a velocidade de deriva. E daí? E daí que se a carga se acelera, isso significa que aparece uma corrente. No condutor. Certo? Supondo que o condutor seja realimentado por elétrons, de alguma maneira, esses carinhas vão passando, né? E conforme eles vão passando continuamente, vai existir um fluxo de elétrons aqui que vai manter uma corrente no condutor. E aí, corrente, que eu vou chamar de corrente, a gente escreve que as correntes são dadas, tem a letra I, pequeno ou grande, dependendo da pessoa que escreve. Mas existe um negócio que não é uma lei fundamental, mas existe um negócio chamado lei de Ohm. Que é o seguinte, que é a maneira com que a maioria dos materiais sente responde a essa diferença de potencial por meio de corrente. A razão, vou escrever assim, eu não vou escrever V igual a RI, que você já sabe, eu vou escrever aqui a razão, R igual delta V dividido por I, é uma constante para o material. Que vai depender da sua forma, tamanho. Mas dado um negócio, um pedaço de material, ele vai ter uma resistência. O que significa ser constante? Ou seja, mudando. Delta V muda. E de modo que delta V igual a RI. Ou seja, isso aqui é só uma definição. A lei de Ohm diz para mim o quê? A lei de Ohm diz para mim que essa razão ΔV sobre I, conforme eu vario o ΔV, se mantém constante. Ou seja, se eu vario o ΔV, a corrente vai crescer de uma maneira específica, que é essa. Para a maioria dos materiais. Ou seja, o que significa dizer que é para a maioria dos materiais? Quer dizer que tem material para o qual isso não funciona. Existem materiais que são construídos para que isso não funcione, mas a gente não vai tratar deles. O que a gente pode dizer aqui, então, que isso acontece para a maioria dos materiais. E na maioria dos materiais, na maioria das condições possíveis, que a gente chama de materiais ômicos. Você fala, mas então a lei não é uma lei. Não, não é uma lei fundamental na natureza. Mas é uma coisa que acontece na maioria dos regimes em que eu trato o meu problema. E a gente vai se restringir a isso. Tudo bem, gente? Isso aqui é só a IR, vou chamar de resistência da configuração. Certo? Da configuração, o que é? O material, mas não é
sei lá, o carbono, não. É a estrutura específica, é o pedacinho. É o pedacinho de carbono que eu aplico aqui, DDP, e ele vai ter uma resistência R. Tá certo? O que então, para ΔV muito grande ou muito pequeno, R será igual? Dentro da nossa aproximação, sim. Ou seja, se você aplicar um ΔV muito grande, vai chegar um momento em que você vai fugir, muito grande, absurdamente grande, que você vai fugir dessa relação. Mas muito grande dentro dos limites impostos para qual aquela resistência funciona, vamos dizer assim, sim, R vai ser igual. O que muda é que muda a corrente. ΔV muito grande gera uma corrente maior no circuito. ΔV muito pequeno, uma corrente menor. ΔV muito grande, maior do que o especificado para aquele material funcionar. É que nem a rigidez de elétrica. Você quebra, vale até um certo sentido. Os isolantes são isolantes até um certo sentido. Depois quebra a rigidez elétrica. Negócio lá do Van der Graaf, que vocês viram. Mesma coisa aqui. Os resistores são resistores ômicos até um certo sentido. Depois, eles deixam de ser. A gente vai analisar o regime em que eles são, né? Porque tudo que é aquele regime que deixa de ser tem muitas particularidades que não dá para cobrir num curso e às vezes tem que ver caso a caso. Tudo bem? Mas existe um conceito que é o conceito de resistividade do material. Que sim, esse é uma propriedade do material em si, não depende mais da forma. É como se eu considerasse, em vez de massa, densidade. Em vez da massa do cilindro, eu pego a densidade do cilindro, que é igual para qualquer cilindro. Em vez da resistência, eu vou pegar a resistividade. Eu sei que a resistência tem que ser proporcional ao comprimento do cilindro. Ou seja, quanto mais cilindro, maior a resistência para a coisa acontecer, certo? Para uma mesma diferença de potencial, cilindro, se eu aumento o meu cilindro, eu aumento a resistência. Mas eu também sei que se eu aumento a área do meu cilindro, passa mais. Então, longo aumenta a resistência. Se o fio é largo, passam mais elétrons. Então, para uma mesma diferença de potencial ΔV, para uma mesma diferença de potencial ΔV, a corrente vai ser maior. Se o fio é largo, então a resistência é menor. Então, eu posso escrever que o R vai ser uma quantidade de ρ vezes o comprimento dividido pela área, simplesmente por análise dimensional. E calha de que isso funciona. Calha que ρ, que é chamada de resistividade do material, calha que esse ρ, que é chamado de resistividade do material, ele é uma constante que depende agora somente do material. Ou seja, ele não depende nem da forma do tamanho. É o análogo da densidade, que não fala mais de quantidades extensivas, mas intensivas, se vocês viram isso em termodinâmica. Em vez de você olhar para o conjunto todo, você olha para a propriedade específica daquilo. É como se o ρ fosse resistência por unidade de
de volume, de fio, por unidade de seção transversal, entre aspas. Tá certo? Resistência por unidade de comprimento do fio. O Rho, resistividade, ele é uma medida, ele é uma propriedade de cada material. E o sigma, que é 1 sobre Rho, eu chamo de condutividade. Por enquanto está sendo bastante descritivo o negócio aqui. E para a maioria dos materiais, isso aqui é só a título de comentário. Na verdade, isso aqui é sempre uma aproximação de primeira ordem. 1 mais alfa delta T. 1 delta T. T menos C0. Uma variação de temperatura, assim como no caso de dilatação térmica, muda a resistência. Isso aqui é um exemplo que vocês viram que isso acontece e que essa relação não é linear, é a calibração do termistor. Que é aquele experimento de fenômenos térmicos, que a resistência vai depender do termistor, que é uma resistência, vai dependendo da temperatura, e com isso você cria um termômetro. A resistência vira para você um termômetro, certo? Mas agora vamos para a parte da mão na massa. Circuitos elétricos. Agora vai ser legal. Isso aqui eu vou chamar de resistor. Esse desenho que está mais bonito aqui. E que é resistor? Resistor é um material que tem resistência elétrica e quando eu passo uma corrente dá um ΔV igual a RI. Tá? Então eu vou dizer aqui que a resistência, eu vou considerar um circuito idealizado. A resistência está concentrada nos resistores e que o fio são condutores ideais. Ou seja, eu vou fazer uma aproximação aqui. Isso aqui é um circuito. Lembra que a gente já fez isso quando aqui era um capacitor. A gente já viu essa coisa de circuito. Agora a gente vai ver como é que passa a corrente elétrica num circuito, que é o que acontece numa bateria, por exemplo. A gente vai fazer a seguinte aproximação. A resistência do resistor, que é geralmente um aparelhinho assim, vocês já viram resistor, né? Eu não tenho nenhum. Nem teria por que ter. Mas é um pedacinho é um pedacinho de cerâmica, de alguma coisa que é feito, um cilindrinho, por exemplo, que é ligado nos terminais. E ele tem uma resistência R. E essa resistência R geralmente é muito maior do que a resistência do fio. Lembra que a resistência vai com 1 sobre a área do fio? Se a área do fio é muito pequenininha, a resistência vai a 0. Fora que o material do fio é um fio condutor, metal, e a resistência não é de metal. Então, nessa aproximação, a resistência toda está concentrada nos resistores e os fios são ideais. Eu não perco potencial nos fios. Então, se uma quantidade de carga delta Q, essa quantidade de carga passa no resistor,
Aí eu sou o resistor. Aí passa uma quantidade de carga por mim, né? Este absorverá, entre aspas, a gente vai ver o que é isso. Uma quantidade de energia delta U igual a Q delta V. Suponha que esse delta V, então, haja aqui. Então, se a quantidade que passa, e aí eu perco essa quantidade, eu vou chamar de Qzinho aqui, não vou chamar de outro aqui. Eu perco essa quantidade delta V é porque mudou. Ao passar, eu tive uma diferença de potencial, então existe uma energia que fica ali, né? Eu tinha uma energia, passou pelo resistor, tem uma energia menor, ficou uma resistência, uma energia no resistor. E aí, então, se isso, eu quero transformar isso em corrente. Se isso ocorre num tempo ΔT, então eu posso escrever que o ΔU sobre ΔT é a carguinha sobre ΔT que multiplica a diferença de potencial que é dada pelo sistema. Então, se eu pego isso e coloco no limite, eu tenho desenhado aqui. Então, no limite, ΔT tende a zero. Isso aqui, então, vai ser uma potência. Vai ser a potência. Isso, ΔU é a energia que fica no resistor. Então, ΔU sobre ΔT vai ser a potência dissipada. Dissipada no resistor. Ou seja, é o tanto de energia que o meu resistor faz com que o sistema perca quando passa a corrente. P igual a limite disso daqui, que vai ser, então, dq dt, multiplica ΔV, que é I ΔV. Ou seja, se passa uma corrente I no meu resistor, a potência dissipada devido à perda de energia pelo resistor, os elétrons, eles estão ali lutando contra a resistência, né? Então eles vão perder energia. A potência dissipada é I ΔV. Vocês concordam? Nessa, né, argumentação razoavelmente simples. Então, pela lei de Ohm, ΔV RI. Então, a potência ela pode ser escrita como sendo, então, I quadrado R, que é igual a ΔV. Né? Substituindo ΔV, ou se eu substituo o I, é ΔV quadrado sobre R. Vocês concordam comigo? A resistência, ela faz com que eu perca energia no meu circuito. Essa energia que eu perco, eu posso transformar em outro tipo de energia, desde que a segunda lei da termodinâmica seja preservada, certo? Vocês lembram? O rendimento num ciclo tem que ser menor do que o de Carnot, essas coisas. Por exemplo, a energia térmica. Por exemplo, a resistência do chuveiro. A energia, a potência dissipada aqui no resistor, ela é a potência com que a resistência é aquecida para eu tomar banho quente. Né?
A resistência aquece, ela aquece a água que passa. Vocês já viram o chuveiro por dentro, né? Todo mundo aqui já trocou resistência. É isso que acontece. Se vocês nunca trocaram resistência, vocês podem comprar uma resistência e trocar a resistência do chuveiro de vocês para ver como é que é. Ou esperar queimar, se você não quiser perder dinheiro. Ou simplesmente abrir o chuveiro e ver como é que é. Não precisa trocar a resistência, né? Quer dizer, estou fazendo digressões não muito úteis. Mas vamos falar então agora de... Eu estou descrevendo várias coisas de um circuito para depois a gente poder juntar essas coisas. Então, por enquanto, parece que é um monte de coisa separada, e é. Mas vocês estão vendo que agora, ó, que bonitinho o resistor aqui. Vocês já devem ter visto isso. Para depois juntar tudo e ser feliz. Vamos falar da bateria agora. Vamos falar da bateria. Notem que eu estava descrevendo a bateria, por isso daqui eu falava, isso aqui é uma bateria, gente. A bateria é uma coisa que gera aqui um potencial positivo em cima e um potencial negativo embaixo. Né? Era isso que eu estava falando para vocês. Mas o que acontece no interior da bateria? Eu não vou falar. Mas do ponto de... Porque não é o propósito. Mas do ponto de vista da corrente, o que acontece no interior da bateria? Vamos chamar de força eletromotriz, FEM, uma coisa que não é a diferença de potencial entre os terminais da bateria. Ela vai ser o trabalho. Ela é quase isso, certo? Por unidade de carga. Necessário para manter, né, produzir a diferença de potencial no circuito. Você pode falar, trabalho por unidade de carga potencial, então é a mesma coisa. Então, a força eletromotriz é a DDP. É igual a DDP, você poderia falar. Eu vou dizer que a bateria é uma fonte de força eletromotriz. Então, você pode falar, não, mas eu sei então que o W, ele é Q delta V. Né? Então, W sobre Q é delta V. Eu poderia falar isso. Ou W sobre Q, esse trabalho é igual ao delta V que eu tenho aqui da bateria. Só que não. Por que não? Porque a bateria não é ideal, certo? Em geral, as baterias, se elas não forem ideais, nenhuma tem resistência interna. Que eu vou chamar de Rzinho pequenininho. De modo que parte da potência é perdida, é dissipada dentro da própria bateria. De modo que a força eletromotriz, que é usada a letra epsilon para força eletromotriz, satisfaz epsilon maior que ΔV. Ou seja, o trabalho necessário para gerar uma diferença de potencial ΔV é maior do que ΔV, a diferença sendo o trabalho necessário para a bateria funcionar, né? Que é a resistência interna da bateria. Ou seja, onde ΔV é a DDP entre os terminais da bateria.
Então, eu posso escrever o ΔV é sempre RI aqui, tá? Mas eu sei que dentro do meu negócio, o Epsilon, né? O ΔV também é a força eletromotriz menos a diferença de potencial necessária para que passa pela minha resistênciazinha do cara aqui. Menor do que epsilon. Então, se eu igualar essas coisas, eu encontro ó, o desenho. Tá vendo? A bateria, esse quadrado amarelo aqui. A bateria é a fonte de força, a fonte de força eletromotriz com a resistência interna. Então, epsilon, quando a corrente passa aqui, o epsilon não é igual ao ΔV. O epsilon menos RI, né, é o ΔV. E aí, o que eu faço, então? Eu posso escrever que RIzão é igual a epsilon menos Rzinho izão, implica que epsilon. Então, é Rzão mais Rzinho izão. Certo? Então, daqui, eu já vejo que o epsilon é maior do que a corrente, a diferença sendo exatamente devida à resistência à bateria. Então, a potência gerada pela bateria, a potência vai ser igual a epsilon I. Certo? Professor, Oi. eu me perdi um pouco nessa última parte. Você falou que a DDP no resistor vai ser igual ao epsilon menos RI. Isso. Aqui eu vou ter, no ponto B eu vou ter V mais, no ponto A eu vou ter V menos, certo? E aí, o ΔV é V mais menos V menos, e só perde aqui. Aqui que ele perde a resistência, a diferença de potencial, porque o fio ele é um condutor ideal, certo? Não perde o potencial. Então, isso aqui é Rzão I. Tudo bem? Ah, tudo bem. Mas se eu olho aqui para cima, quando se essa corrente passa nessa resistência interna, ele perde Rzinho. Então, se eu olho para a bateria, dentro da bateria, deixa eu fazer assim. Eu vou fazer aqui assim. Dentro da bateria, essa diferença de potencial aqui, V mais menos V menos, né? Na verdade, tem que olhar ao contrário. É epsilon menos RI. Certo? Eu dou epsilon aqui na minha bateria, tá vendo? Uhum. E eu perco RI, que é a corrente que passa, certo? A corrente sempre é constante ao longo do circuito. Certo. Isso aqui é igual ao V mais menos V menos, né? Porque tem que fechar, a soma toda tem que dar, tem que voltar para ele mesmo, né? Tem que voltar para o mesmo, tem que voltar para esse potencial. Beleza. Que é o potencial atrás da bateria. Certo? Daqui que vem essa relação. Vista do ponto de vista contrário. Dentro da bateria eu perco RI na minha diferença de potencial, então só sobra para mim o ΔV, que é epsilon menos RI. Eu dou eu gero a bateria.
produz uma diferença de potencial epsilon, mas parte dela fica dentro da bateria para a bateria funcionar. Certo? Ela sempre tem uma resistência. Então, a potência gerada pela bateria ela é maior do que a potência dissipada no resistor. A potência é igual a epsilon I, certo? Porque né? Porque é o que a gente viu da potência aqui, né? A potência ela é I delta V dentro da bateria, que se eu forneço epsilon é I epsilon. E aí eu posso escrever isso aqui então como sendo I vezes R mais Rzinho I. É igual a I quadrado que multiplica R mais Rzinho, que é igual a Rzão I quadrado, mais Rzinho I quadrado. Então a gente já vê daqui que essa potência aqui é dissipada. E trabalhar com potência sempre funciona bem no resistor. E essa potência aqui é dissipada na bateria. Essa é só uma descrição do que acontece dentro da bateria. Por quê? Porque para todos os efeitos eu vou olhar para a diferença de potencial ΔV entre os pontos A e B. Mas se eu quiser olhar para a bateria, eu tenho que saber que existe uma resistência interna que precisa ser levada em conta. Tudo bem? Por exemplo, no problema 33. Vocês estavam aguardando ansiosamente por problemas. Uma bateria tem força eletromotriz de 15 volts. Eu vou chamar de Epsilon. A tensão nos seus terminais é 11,6 volts, tá vendo? Eu vou chamar de ΔV. Então existe uma perda aqui. Quando a bateria oferece uma potência de 20 watts. Um resistor de carga externa. Exatamente isso que aquele negócio que eu tenho. Tenho aqui isso aqui. O epsilon aqui. Eu tenho Rzinho aqui, eu tenho Rzão aqui. E aqui, nesses pontos, eu tenho ΔV. Então ele pergunta: qual o valor de R? R é ΔV por corrente. Tá bom. R é ΔV por corrente. Mas tem que calcular a corrente. Eu sei que epsilon, a gente viu que epsilon é igual a R mais Rzinho I. Então, ou seja, se eu tenho Rzão e Rzinho, eu tenho a corrente. Mas eu não tenho, mas eu não tenho a corrente. Eu tenho a diferença de potencial entre. Mas eu sei calcular aí. Eu tenho a diferença de potencial aqui entre os terminais. Eu sei que daqui para cá, a diferença de potencial é RI. Então eu sei a corrente que passa, que é o I. Meu epsilon é Rzinho mais Rzinho, Rzão mais Rzinho, I sobre R. O epsilon, não, desculpa, ΔV sobre R. Então, meu epsilon, ele é 1 mais Rzinho sobre Rzão, certo? ΔV sobre ΔV. Dividimos por R. Então, e daí? Quero Rzão, certo? Então, 1 mais Rzinho sobre Rzão é igual a ΔV dividido por epsilon. Então, Rzinho sobre Rzão é igual a... Quanto que é Rzinho sobre Rzão?
Gente, eu estou resolvendo a letra B. Mas vamos lá. Rzinho sobre Rzão é igual a delta V sobre epsilon menos 1. Né? É isso. Desculpa. Vamos lá, gente. Vamos lá que a gente consegue. Aqui, isso aqui é epsilon sobre delta V. Então, Rzinho sobre Rzão igual a epsilon sobre delta V menos 1. Então, Rzinho é igual a epsilon sobre delta V menos 1 Rzão. Então, se eu tenho Rzinho e eu obtenho Rzão, se eu tenho Rzão, eu obtenho Rzinho. Mas eu tenho mais uma informação. Eu sei que a potência fornecida para o resistor de carga externa R, ou seja, a potência que chega no resistor é delta V quadrado. Essa potência não é a potência que sai da bateria, certo? É a potência fornecida ao resistor. Eu sei que, então, vale isso daqui. Eu sei que meu R é delta V quadrado de potência. Então, são todas relações algébricas que eu tenho que mexer para obter resistência interna, essas coisas. Aqui, se a potência dissipada no resistor é essa aqui, que é 20 watts, então eu consigo calcular a resistência e, a partir disso, dada a força eletromotriz e a diferença de potencial, eu consigo calcular a resistência interna. Então, eu consigo, de certa maneira, olhando para o circuito e sabendo as especificações da minha bateria, descobrir a resistência interna. Dada a resistência interna, eu sei mais ou menos qual a resistência, se a força eletromotriz é de tanto, qual a resistência que eu tenho que usar para passar uma certa corrente no meu circuito. Então, dá para brincar com essas coisas. Tudo bem, gente? Está confuso? Está tudo bem até aqui? Professor, Por enquanto, tudo bem, professor. só uma coisa. Essa potência não é a potência gerada pela bateria. É a potência no resistor. Ele fala que ele fornece 20 watts de potência ao resistor. Aí eu não posso falar que ela seria a potência que a bateria gera para o resistor pegar? Não, porque a potência que a bateria gera é essa daqui, certo? Ah, tem o Rzinho também. É o Rzinho. A potência dissipada, fornecida para o resistor é essa daqui. A potência que a bateria gera é maior, certo? Beleza, obrigado. Tem que ver direitinho cada parte. Então, a gente chegou na parte mais legal disso daqui, que é a associação de resistores. Vocês viram a associação de capacitores semana passada, agora a gente vai ver a associação de resistores. E olha que legal. Suponha que eu tenha mesma coisa que o capacitor, um circuito, eu tenho dois terminais A e B, e eu calculei lá capacitâncias equivalentes, ou seja, é como se eu colocasse um capacitor só com a mesma capacitância daquela associação. Suponha que eu tenho agora uma associação de resistores. Essa daqui desenhada. Em cada lugar passa uma corrente, não sei o que e tal. Eu calculo as diferenças de potencial. E aí eu falo, então se eu aplico uma diferença de potencial entre A e B, em cada um vai passar uma corrente, vai ter uma resistência e tal. Mas no final,
eu sei que a corrente que passa aqui, entre A e B, vai ser dada por uma resistência equivalente que vai descrever o meu sistema. Assim como no caso do capacitor, existia a capacitância equivalente que armazenava a mesma carga. Que dada a diferença de potencial, eu conseguia trocar por uma capacitância equivalente. Então, é exatamente isso. Eu quero encontrar uma resistência equivalente no circuito, de modo que eu possa substituir no meu circuito essa associação de resistores por uma resistência, para simplificar a minha vida. Mas para simplificar a vida, a gente tem que, antes de simplificar a vida, tornar ela mais complicada. Existe o princípio de conservação de dificuldade. Eu vou escrever de novo isso daqui. Princípio de conservação de dificuldade. O que é o princípio de conservação de dificuldade? Se uma coisa parece fácil, é porque tem alguma coisa mais difícil escondida que você não viu. Certo? Aí, encontrei um jeito mais fácil. Tá, mas porque tem alguma... Então, vamos considerar como no caso dos capacitores, resistências em série e resistências em paralelo. Em série, o que acontece? Em série, uma coisa que sempre existe, um princípio fundamental da natureza, é a conservação de carga. A carga não desaparece nem aparece do nada. Então, se eu estou passando uma corrente aqui entre nessa associação de série dos resistores, a carga não pode ficar acumulada em B. Porque eu não posso acumular carga no meu circuito em lugar nenhum. Eu não tenho capacitor para isso. Então, a conservação de carga vai me dizer que a corrente que passa em 1 é igual a corrente que passa em 2, que eu vou chamar de I. E aí fica mais fácil, certo? Porque aí agora eu consigo escrever. Eu sei que ΔV1, ΔV1 igual a ΔV entre os pontos A e B, que vai ser R1I. 1 igual a R1I. E ΔV2, que é ΔV de B para C, é igual a R2I2 igual a R2I. Então, eu sei que aqui eu perco R1I e aqui eu perco R2I. Eu sei que o ΔV total da minha bateria, então, eu posso escrever como sendo resistência equivalente vezes I, que é igual ao ΔV1, porque o potencial sempre se soma na associação em série, certo? Então, resistência equivalente vezes I é igual a R1I mais R2I. Ou seja, em série, a resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Certo? Diferentemente da capacitância, é o contrário. Para resistores em série, a resistência se soma. O que faz sentido, porque a corrente está passando por mais resistores, né? Então a resistência aumenta. Tudo bem? Então, resistores em série são tais que a resistência equivalente do sistema, né? Ela é igual à soma das resistências. E em paralelo é mais complicadinho. Mas eu sei que o ΔV1, se eu olho para o sistema em paralelo aqui, vamos olhar para os potenciais. O ΔV1, que é o ΔV
em AB, no resistor 1 aqui em cima. Né? Ele é igual, certo? Então ele é R1 e 1. Corrente que passa em 1. O ΔV2, se eu olhar para baixo aqui, ele é também o ΔVAB igual a R2 e 2. Certo? Daqui eu tiro que como ΔV1 igual a ΔV2, isso me implica que R1 e 1 igual a R2 e 2. Tá certo? Agora olha só. E quando eu olho para uma associação em paralelo, existe um ponto em que a corrente do sistema chega e a corrente se divide. E quando ela se divide, por conservação de carga, tem que ir um pedaço para cada lado. O I que sai da bateria aqui, ele é... Quem é o I? O I é I1 mais I2, que é a corrente que passa em 1, mais a corrente que passa em 2. E daí? Deixa eu ver se tem outro desenho. Tem outro desenho. E daí? Sim. Diminui. Vem para cá. E daí? E daí que, olhando para isso, eu sei também, quero que ΔV, diferente potencial aqui, é R equivalente, vezes a corrente. Lembra? Tinha associação de resistores. Sai a corrente aqui. Ó. A corrente que passa no sistema todo é a corrente I. Então eu quero que valha isso aqui. Né? Que a resistência equivalente satisfaça ΔV, sai I, passa por um lugar, volta aí. Então, para que aconteça isso, eu substituo esse negócio todo aqui por uma resistência equivalente. Então, daqui eu tiro que o meu I é ΔV por resistência equivalente. Muito bem. Mas então o I é I1 mais I2. Então eu vou escrever assim. Ó. O I, ele é ΔV sobre R equivalente. Vamos apagar aqui mais fácil. O I é igual a ΔV sobre R equivalente, que é igual a I1 mais I2. Mas o ΔV sobre R equivalente, o ΔV, isso aqui, é igual a ΔV. O ΔV1 é igual aos dois. Então, isso aqui é ΔV1 sobre R1 mais ΔV2 sobre R2, que é igual a ΔV sobre R1 mais ΔV sobre R2. De forma que a minha corrente, né? Forma que, então, eu posso escrever, eu posso fazer isso daqui, ó. ΔV sobre R equivalente igual a ΔV. Eu olho só para esse lado aqui. E se eu olho só para esse lado aqui, o que me acontece é que 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, em paralelo, é o contrário do capacitor. Em paralelo, as resistências se somam, os recíprocos das resistências se somam. Tudo bem? E a maneira de ver é a mesma. A maneira de ver é olhar para que a diferença de potencial é igual nos terminais quando está em paralelo, né? E aí eu vou mexendo com isso
escrevo essa relação, que essa relação aqui é o que define a minha resistência equivalente, e por aí vamos. E aí vai igualando as diferenças de potencial até chegar na resposta. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos tentar resolver um problema de resistências equivalentes. Considere o circuito exibido na figura. Encontre a corrente no resistor de 4R e B, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então eu sei resolver isso como? Assim como no caso dos capacitores, eu vou dividir o sistema até encontrar associações 2 a 2. Ou seja, dividir até encontrar associaçõezinhas em série e associaçõezinhas em paralelo. E como que a gente fez isso? Vocês lembram? A gente tem que redesenhar. A gente não tem que redesenhar. Alguém pode olhar e falar, é assim. Mas eu vou redesenhar o meu sistema de uma maneira que eu acho mais fácil. Aí vocês veem se vocês concordam. Aqui eu mantenho 2R. Mas aqui, o que eu vou fazer? Olha só. Aqui o que eu vou fazer eu vou redesenhar aqui do lado. A bateria. Para a gente tentar enxergar. Isso aqui é treino, certo? Para a gente tentar enxergar. 2R vem para cá. Aí aqui, se você olhar para esse desenho, o que eu posso fazer? Eu posso redesenhar isso assim, ó. Aqui, eu vou fazer assim, assim. Aqui vai ter 2R. Aqui vai ter R. Tá vendo? Eu só mexi aqui. Tá certo? E aqui, se você olhar, tá nesse ponto aqui, tá tudo no mesmo potencial. E nesse ponto aqui, tá tudo no mesmo potencial. Então, esse cara aqui tá em paralelo com os de cima. Aqui eu tenho R e 4R. Vocês concordam comigo que está em paralelo com os de cima? Então, se eu fecho isso daqui aqui, o desenho que eu tenho, esse cara aqui que eu desenhei, vou fazer mais longuinho. Esse cara aqui, que faz assim, ele também está em paralelo. Isso aqui é essencial para continuar, gente. Ele também está em paralelo com os de cima. E aí eu fecho. Vocês concordam? Que pode fazer isso? Porque ele está em paralelo. Vamos. Eu vou redesenhar assim. Ó. Nesse ponto V, aqui, nesse ponto azul, o potencial é o mesmo. Então, é como se eu fizesse aqui. E nesse ponto aqui, o potencial é o mesmo também. É como se eu puxasse esse fio para cá, esse fio para cá. Porque eu posso, porque o potencial é o mesmo. Certo? E se você olhar agora para esse fio azul, ele continuando aqui, você vê que eu vou mexendo nos fios até
colocar eles quadradinhos bonitinhos. Não sei se dá para ver, ou se eu estou vendo e falando, mas eu não estou conseguindo transmitir essa informação. Olha só para esses dois aqui, né? Vamos olhar só para esses dois. Aqui é R. E aqui eu desenhei assim. Não sei se eu estou complicando o negócio. Eu estou medindo a diferença de potencial entre A e B. Então, um fio aqui, um fio aqui. Então, eu distorço isso, o fio. Aqui eu tenho o R. E aqui eu tenho esse cara. Certo? Não sei se está certo, né? Mas aqui eu distorço. Assim. Aqui para cima eu desenho o R. Sai esse. Aqui eu desenho esse e esse. Não sei se eu convenci. Mas esse negócio de redesenhar, ele é complicado mesmo. Eu acho até que esse negócio de redesenhar é a parte mais complicada da resolução de associações de resistores e de capacitores. Porque você vai precisar fazer isso sempre que quiser resolver coisas em série em paralelo. Então, desse modo, o que acontece é que, se você olhar, eu consegui. Isso aqui tem que treinar, tá, gente? Isso aqui não é não é nada simples. Isso aqui tem que treinar. Como ver se está em série ou em paralelo? Já treinei faz um tempo aí. Então, para mim, eu vejo mais rápido. Mas tem que treinar. E essa parte aqui está em série, né? Então, se ela está em série, eu posso redesenhar o meu sistema. Diminuir, porque eu posso redesenhar o meu sistema. Só que aqui, em vez de colocar isso aqui, eu vou colocar 5R. Certo? E aí fica mais fácil. Porque agora eu vejo que eu posso substituir isso daqui. Aqui tem 2R. Por uma resistência equivalente em paralelo, certo? Esse cara aqui, agora ele está em paralelo. Onde R' é a resistência equivalente da associação em paralelo. Ou seja, 1 sobre R' é igual a 1 sobre 2R mais 1 sobre R mais 1 sobre 5R. Que é igual a, vamos lá, que é 10 por 5 mais 10 mais 2, certo? R. 1 sobre R. Então, 1 sobre R' é igual a 1,7 dividido por R.
Então, isso me implica que R' é igual ao que é o R'? O R' é R dividido por 1,7. Tá bom? Então, eu transformei o meu sistema nesse cara aqui. Então, agora eu quero transformar de novo o meu sistema. Agora sim. Eu consegui isso daqui. Olha que bonitinho que eu consegui. Eu não consegui, né? Eu tenho que calcular. Mas agora eu consegui escrever esse cara aqui como R equivalente. Então agora eu sei que como está em série, o R equivalente, eu vou copiar isso daqui depois para outro lugar. Ele é 2R mais R'. Certo? Eu fiz essa coisa aqui. Certo? Eu consigo pegar essa, agora que eu já cheguei nessa parte, e passar para um R equivalente. Então, R equivalente é 2R mais R dividido por 1,7, que é um número, que é 2 mais 1 dividido por 1,7, R. Então, R equivalente é um número que é aproximadamente 2,59R. E aí, o que acontece? Eu não respondi a pergunta ainda, né? Quando você resolve um exercício desse, você vai calculando um monte de coisa até chegar na sua pergunta. Nem sempre você vai conseguir. Cadê? Nem sempre você vai conseguir responder as coisas na ordem em que elas são perguntadas. Então, eu quero saber a corrente que passa no resistor de 4R e a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, eu vou resolver tudo junto. Vou resolver a parte A e a parte B juntos. Então, Então, eu vou resolver a parte A e a parte B juntos. Eu sei que a resistência equivalente aqui é 2,59. Eu sei isso daqui. E eu sei que o meu R' é esse daqui. Tá? A resistência equivalente é do sistema todo, o R' é a resistência equivalente dessa associação em paralelo, que a gente viu que está em paralelo. Então, eu quero que o meu ΔV é uma coisa que eu não sei, então eu quero ΔV e eu vou chamar isso aqui de 4 e 4. O que a gente tem? A gente sabe que esse é o potencial. Vamos lá. O potencial aqui é V. O potencial gerado pela bateria. Não a FEM, mas a diferença de potencial entre os terminais da bateria. Então, V é R equivalente vezes. Eu vou chamar isso aqui. Cadê? Da I, que não é o I4, vezes I. É sempre bom ir desenhando as coisas. E, portanto,
a corrente que passa na associação equivalente aqui, essa associação equivalente é I igual a V sobre R equivalente, certo? Mas isso não resolve o meu problema. Por quê? Porque vamos lá. Eu sei que nesse circuito equivalente, os pontos A e B estão aqui, certo? Então, por quê? Porque eles estão aqui. Eles estão na mesma diferença de potencial que o R'. Foi assim que eu fiz para achar a associação em paralelo. Então, ΔV AB é R', onde I é a corrente total que passa dentro da associação em eu caí, né? Lembra você travando na parte que você tá falando da fiação aí. Congelou a tela. Para isso que a gente tem 4G, para dar aula. Certo? Voltei. Vocês me ouvem, gente? Vocês ainda estão aqui? Agora eu Eu escuto, caí professor. com um problema aqui, mas agora tá tudo. Vamos terminar o exercício. Vocês estão me acompanhando, gente, no que eu estou fazendo? Sim, sim.
Sim. Peraí, eu preciso refazer aqui esse procedimento. A gente estava aqui, certo? Tá. Então, tirando esse problema técnico da internet de casa, a gente estava aqui. A gente fez o quê? A gente viu que a gente quer I4 e a gente quer ΔV AB. Mas a maneira boa de fazer isso é calcular que a diferença de potencial, que é um negócio que a gente tem, é igual a resistência equivalente vezes I, onde I é a corrente que passa nessa associação em série aqui, equivalente. Isso aqui, gente, tem que treinar bastante. Então, I, lembra, na associação em paralelo, que você quebra aqui? Você quebra, aqui vem I, ela se divide. I, que vem aqui e depois sai aqui, ela é a corrente que passa na associação inteira, né? Mas eu sei calculá-la. Se eu quisesse calcular a corrente que passa num dos resistores que estão em paralelo, nesses resistores que estão em paralelo, que é uma coisa que ele acaba pedindo depois, eu teria que entrar na associação em paralelo para calcular. Mas vamos lá. Eu quero ΔVAB. Eu sei que ΔVAB, então, é R' vezes I. Vocês concordam? O ΔVAB, ele vai ser o meu R' vezes o I. Por quê? Porque o que importa quando eu quero a diferença de potencial é o que acontece no meio. Eu não quero saber o que acontece em cada resistor da associação em paralelo. Eu quero saber que entra um negócio, tem uma resistência equivalente, sai a corrente, entra a corrente, tem a resistência equivalente, sai a corrente e aí é dissipada, é perdida uma diferença de potencial R'(I). Então, R' sobre R equivalente vezes o V, onde V é o que eu tenho, certo? E isso aqui tem um número, né? Então, o ΔVAB é igual a 1 dividido por 2,59 vezes 1,7 V, que dá um número aqui, é 0,227 V. Certo? Certo. Tudo bem? O que mais que tem aqui? Não, isso aqui eu faço depois. O que mais que tem aqui? Professor, Oi. por que você dividiu o R' por R equivalente? Me perdi um pouquinho. Aqui, o ideal seria fazer assim, ó. R' V sobre R equivalente, certo? Que é o meu I que passo aqui. Ah, tá certo. Certo? Então, isso aqui é R' sobre R equivalente V. Tá, obrigado. Então, o que acontece é isso. Eu tenho ΔVAB. Mas não acabou meu exercício, né? Não acabou meu exercício. Por quê? Porque eu achei o ΔVAB, que era uma das perguntas, se você voltar, era uma das perguntas, era o ΔVAB, mas a outra pergunta era a corrente no resistor de 4R, ou seja, a corrente que eu chamei de I4 aqui. E, como eu falei para vocês, para calcular I4, eu tenho que entrar na minha associação em paralelo. Isso aqui. Minha associação em paralelo, eu redesenhei ela dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui que está nesse desenho. Tá?
Então, percebam que o negócio não é simples. Você tem que ver vários desenhos e sempre voltar no desenho adequado para ver o que você está calculando. Mas veja que o I4 que passa aqui em cima, ele é o mesmo I4 que passa nessa resistência, nessa de baixo, certo? E eu sei aqui que nessa parte aqui, os pontos A e B, ou seja, estão aqui, por exemplo. Eu posso desenhar eles aqui, posso desenhar eles aqui, mas eu decidi desenhá-los aqui, porque é sempre legal você desenhar os pontos nos vérticezinhos para poder enxergar o que está acontecendo. É sempre legal. Eu peço que vocês depois revejam isso daqui para tentar para redesenhar os circuitos. Então, vamos lá. Então, o que eu estava falando? Eu quero I4. Então, olhando para a associação em paralelo, meu ΔVAB, ele vai ser o I2 que passa aqui, vezes 2R, que vai ser, porque é tudo igual, a corrente que passa aqui vezes R é igual a corrente que passa. A corrente que passa, o I4, vezes o de baixo aqui. E embaixo eu tenho 5R, certo? Agora eu tenho 5R embaixo. Vocês concordam comigo que eu tenho 5R embaixo? Portanto, que a gente fez em série. Então, I4 é igual a ΔVAB dividido por 5R. E ΔVAB tem um valor que a gente calculou ali. ΔVAB é igual a zero. A gente tem esse valor. Aqui a gente tira, então, que meu I4 é 0,227 dividido por 5, V, onde V é aqui a minha diferença de potencial entre os terminais da bateria. Então, isso aqui é um número que é 0,045, colocamos 0, V sobre R. Então, olhando agora para a associação em paralelo, eu consigo ver quem é I4. Então, para calcular essas coisas, a gente tem que ir e voltar nos sistemas equivalentes intermediários que a gente está fazendo. Pelo menos eu vejo essa como a melhor maneira. Você vai e volta nos sistemas intermediários que você está fazendo para calcular as coisas que você quer utilizando o melhor deles. Como eu sei o melhor deles, treinando. Tudo bem, gente? Vocês entenderam esse exemplo? Vocês querem perguntar? Só uma dúvida. Por exemplo, se eu tenho dois resistores e uma mesma corrente passa por eles, como no caso o R ali e o 4R, Em aí série. eles estão em série, né? Se a mesma corrente passa por eles. É isso? Então, eles estão em série. É ao contrário. Se eles estão em série, a mesma corrente passa por eles. Ah, então eu não posso pressupor o contrário. Se a mesma corrente passa por eles, eles estão em série? Isso. Não. A gente vai ver
aula que vem, porque não dá tempo nessa. Ainda bem que eu falei para vocês. Tá vendo como já fala, as alternativas de aula já se mostram mais relevantes? Tem uma partes dessa aula que não dá tempo de dar porque eu quero fazer bonitinho com detalhes. A gente vai ver a aula que vem as leis de Kirchhoff, que vão responder sua pergunta. Beleza, As leis valeu. de... Oi? Não, obrigado. Então a resposta é não, mas para eu conseguir te convencer de que a resposta é não, a gente precisa ver as leis de Kirchhoff. Tá? Aula que vem, então, a gente volta a essa pergunta. As leis de Kirchhoff vão ser o quê? As leis de Kirchhoff, elas vão ser a maneira de você calcular a corrente que passa em cada pedaço do meu circuito. Se vocês olharem aqui, passa I2, chega nesse ponto, vai uma corrente para lá, uma para cá, e aí eu não sei, eu tenho duas baterias no meu sistema, eu não sei. Enfim, isso aqui não é nem uma associação em série, nem uma associação em paralelo, certo? E não dá para eu transformar em associação em série e paralelo. Bom, aqui dá. Aqui eu consigo. Tá? Mas isso é o máximo que eu consigo, porque eu tenho duas baterias. E aí vai. Então eu vou falar um pouquinho das leis de Kirchhoff. Se eu tenho um cara aqui, depois eu vou voltar melhor. Se eu tenho um cara aqui, eu sei que a carga se conserva. Então, aí eu escolho para onde eu desenho. Se entra I1, sai I2 e I3, eu tenho que I1 igual a I2 mais I3 por conservação de carga. Mas aí eu tenho que olhar também aqui. Se eu tenho... Eu sei, por exemplo, essa bateria aqui, ela gera uma diferença de potencial. E eu sei que se eu percorrer o circuito nessa direção, aqui, por exemplo, a soma total vai ser igual à diferença de potencial aqui. A conservação de energia diz que ΔV, no que eu vou chamar de malha é um negócio que sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. É igual a zero. Ou seja, somando a bateria, a malha ela fecha. Então, se eu somo a diferença de potencial gerada pela bateria e a diferença de potencial perdida nos resistores, tem que ser igual a zero, porque eu estou indo e voltando para o mesmo ponto. A gente vai ver isso aula que vem, não deu tempo de ver hoje, mas não tem problema, porque a gente vai ter 3 aulas para fazer isso. Então dá para fazer a coisa de uma maneira um pouco mais lenta, para que tudo fique feito bonitinho e não se atropele nada. Tá bom? Não se desesperem. Vai dar para fazer tudo direitinho. Beleza? Professor, Oi. naquele seu último exemplo que você deu, Esse. Isso. Você sabe que aquela galera está em série, o R, não, está em paralelo, que o R e o 4R estão em paralelos, porque o A e o B têm a mesma diferença de potencial que os outros? Qual está em série? Essa aqui? Não, isso. Você sabe que esses estão em paralelo com o R e com o 2R, porque o A e o B têm a mesma diferença de potencial, nos 3? Isso. Aqui a diferença de potencial é a mesma, né? Então, se a diferença de potencial é a mesma, ela é a mesma nesse, certo? Certo. Ela é a mesma nesse, certo? Uhum. E ela é a mesma nesse, certo? Certo. Está desenhado de uma maneira que é feito para você redesenhar. Então, está em paralelo isso daqui, né?
Em paralelo é quando você pega duas coisas e tem várias linhas ligando, vários resistores ligados entre essas duas coisas, né? E esses dois pontos vão ter, então, a mesma diferença de potencial, passando por várias linhazinhas. E então, esse aqui, em vermelho de baixo, vai estar... É esse azul desenhado aqui, tá? Que vai estar em paralelo com os outros dois. E aqui está em série porque está em série, porque é fácil de ver. Mas o que não é fácil de ver é essa parte de baixo, né? Certo. Tudo bem? Por que a de cima não é a mesma do DP? A de cima não é a mesma coisa porque tem a bateria. Olha só. Aqui tem um ponto em que o potencial tem um valor, certo? Certo. Aqui tem outro valor, certo? Certo. Mas aqui tem a bateria. Então tem Tá. a bateria, ela não deixa. Você tem que considerar as coisas depois da bateria, né? Então é como se. Quer dizer, você pode falar, aqui está na mesma diferença de potencial aqui. Então isso aqui está em paralelo com isso, certo? Ele não está em paralelo. Vamos usar essa nomenclatura. Ele não está em paralelo com essa resistência, tá? Tá. Porque ele está em paralelo com esse negócio. Certo. E quando eu coloco a bateria, eu não consigo calcular só diferenças de potencial devido a resistores. Por isso que quando a coisa sai da bateria, eu tenho que considerar de maneira diferente. Beleza. Beleza? Beleza, obrigado. Então, beleza. Beleza, gente. Maravilha. Felicidade pura.